O ministro Milton Ribeiro, além de ministro, é pastor evangélico. As crenças do ministro são respeitáveis, mas não parece adequado que o ministro queira ostentar, num evento em que ele fala como ministro, um discurso que orna mais com a sua qualificação de pastor. Ele mesmo diz, olha, na minha opinião, na minha avaliação, não é hora de ficar dando esse tipo de opinião. Ou o ministro tem uma opinião que tenha embasamento científico, ou não dá para ficar classificando a justiça, a juventude brasileira, como uma legião de zumbis existenciais. Nós vivemos no Ministério da Educação uma situação dramática. Tínhamos lá um ministro, Abraham Weintraub, que era um aparício, estava nas redes sociais a falar sobre tudo, menos sobre os assuntos que diziam respeito à sua pasta. Agora temos quase que um ministro invisível. O ministro assumiu e não disse ainda a que veio. Você olha para a poltrona de ministro e parece enxergar uma poltrona vazia. Você enxerga o espaldar, não vê a figura do ministro. Ele não diz nada sobre como vai fazer para recuperar esse período que os jovens brasileiros universitários não tiveram aulas por conta da pandemia. Ele não participa da discussão orçamentária, até os militares estão tirando dinheiro do orçamento, dinheiro da educação para as pastas militares. Quer dizer, o ministro é um grande ausente. Aí ele vem numa aparição e fala como pastor e não como ministro. Insisto, as crenças do ministro são muito respeitáveis, mas é hora de o ministro falar como ministro, não como pastor. Bom, eu acho que o ministro está certíssimo, né? E fico muito feliz, inclusive, de vê-lo dando esse enfoque à questão moral e doutrinação ideológica em sala de aula, que é um dos principais fatores da decadência do nosso ensino público, que não é dependente só de um choque de gestão ou principalmente recursos, até porque já tem muito recurso. Então, o que nós estamos vendo aí é a desconstrução, sim, de tudo aquilo que é caro aos jovens e a qualquer pessoa decente. O que nós vemos é a invasão de ideologias indecentes e de forma deliberada em sala de aula. Isso vem desde Gramsci, isso vem desde a escola de Frankfurt. Marx e Engels queriam destruir a família de forma aberta, não escondiam, isso não é tese paranoica de reacionário coisa alguma, é ignorante quem diz isso. E como alertava Chesterton, o problema não é a pessoa não acreditar em Deus, é o que ela coloca no lugar. As religiões políticas, essas seitas ideológicas da esquerda que tomaram conta das salas de aula, têm tudo a ver, ligação total com esse estágio assustador do nosso ensino e, sim, casos de suicídio, depressão e tudo mais na juventude. Isso é uma coisa mundial. Nos Estados Unidos, os jovens universitários são simpáticos ao socialismo já, num país como os Estados Unidos. Por quê? Por conta dessa infiltração ideológica dentro de sala de aula. Então, é fundamental compreender isso para poder ir no cerne da questão. Quem fica falando que temos que levar em conta ciência, 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 e choque de gestão e administrar verbas, e ignora o tamanho desse problema da doutrinação ideológica e da falta de propósito e sentido desses jovens, não está falando de educação, é qualquer outra coisa. O problema é que nós estamos nos encaminhando para o segundo ano do governo. Terminando, o governo vai completar 2 anos, em dezembro, poucos meses. E você não sabe até agora o que é que o governo quer para a área da educação. Então, nós estamos discutindo essa guerra ideológica, que as escolas estão infestadas de esquerdistas, e o governo não diz o que quer para a educação. É disso que nós estamos falando. Então, se vamos ficar... Então, se você está enxergando o que o governo diz, você é um gênio. Você não viu o programa Futurice, por exemplo? Então, vamos lá. Então, eu vou tentar dizer então, eu vou tentar esclarecer algumas coisas que o governo diz. Primeiro, o projeto Futurice é aproximar as universidades, que hoje são antros de cabide de emprego de marxista, onde 95% do orçamento vai para pagar salário, querem aproximar as universidades federais do mercado, né, de financiamento privado. É um ótimo projeto, o Futurice. No ensino básico, que é justamente trazer mais disciplina para dentro de sala de aula, tem os projetos cívico-militares para reforçar a importância disso, que hoje é um problema seríssimo, a baderna e a indisciplina em sala de aula, né? Querem reforçar o ensino de matérias de forma objetiva, matemática, português, e não essa lacração e essa politização que vemos dentro de sala de aula que não ensina nada aos alunos. Então tem lá um monte de projeto. A guerra cultural é importante para expurgar os doutrinadores e ter professores
dentro de sala de aula. Tudo isso é projeto, está lá. Agora, o que ficam falando? Choque de gestão e mais recurso. Isso é projeto? Não é projeto. Os especialistas, Josias, estão cuidando do MEC há décadas, os especialistas progressistas, Renato Janine Ribeiro e companhia, passou pelo Ministério até a família Ciro Gomes já, e está aí o resultado, o rabeira do ranking do PISA internacional. O Brasil fracassou no método de ensino paulo freireano. É preciso dar uma guinada a 180 graus para outra direção, e é isso que esse governo está tentando. O Paulo Freire morreu há 2 décadas. O projeto Futurice... O projeto Futurice morreu há 1 ano. Ele não saiu do papel, ele não existe. O Congresso Nacional desconsidera esse projeto. Um projeto que não existe, que não tem articulação e que o governo não abraçou, não é um projeto. O projeto cívico-militar, as escolas militares são extraordinárias, muito boas, bom nível de ensino, mas elas são limitadas, não são experiências que possam ser expandidas e tornadas universais no país inteiro. Não há essa intenção do governo. E, segundo, que o ensino está uma porcaria, isso não tem dúvida. O governo foi eleito para mudar essa porcaria. Então, é preciso dizer que vai botar no lugar. E essa guerra ideológica não leva a lugar nenhum. Leva a todo lugar, é fundamental a guerra ideológica, porque ela é uma parte fundamental do problema, e é fundamental lembrar que chegamos aqui graças aos especialistas progressistas. Então, o governo não vai mudar em 1 ano. É muito cômoda a posição de quem fica numa torre de marfim só criticando e atacando. E defendendo pior, essa gente especialista que é responsável pelo fracasso. Esse governo, ao menos, tem um diagnóstico diferente. Eu estou defendendo o ministro que o presidente escolheu. O presidente escolheu esse ministro. Eu estou apenas dizendo que o ministro devia dizer o que ele quer para a educação. E não ficar dizendo que os jovens brasileiros viraram zumbis existenciais. Ele está dizendo, você só não está gostando. Isso não ajuda. É uma verdade. É uma verdade. Você Até só não agora está ele não disse. Ele está dizendo. Você só não gostou do que qual é o plano do ministro. Não sei, ele não disse até agora.